Você já parou para pensar de onde vem a forma como você se vê? Será que a autoestima nasce com a gente? Ou ela é construída pelas experiências, pelas relações, pelos olhares que encontramos ao longo da vida? E por que algumas pessoas parecem tão seguras, enquanto outras vivem duvidando de si mesmas? Margaridas, hoje o papo é sobre autoestima. Eita. E talvez mais do que sobre a história que cada uma de nós aprendeu a contar sobre si mesma. Então vem com a gente, seja bem-vinda ao podcast Bem Me Quer, uma conversa entre amigas no sofá. Então sinta-se à vontade, porque algumas conversas só acontecem quando estamos entre mulheres. E aí, gente, hoje vai dar pano para manga. Of course. Como vocês já sabem, esse é um espaço para a gente pensar juntas sobre assuntos que atravessam, em maior parte, né, o universo feminino. E a gente vai falar sobre autoestima, aquela relação que a gente tem com nós mesmas, que influencia nossos relacionamentos, nossas escolhas, sonhos, e até a forma como a gente ocupa esses espaços na nossa vida. Porque antes de qualquer coisa, existe uma pergunta importante: como você aprendeu a se enxergar? Eita. Começando assim, bem Bem. pesada. Oi. Eu acho que aprendi a me enxergar muito pelas lentes dos outros. Depois de uma certa idade, né? Porque assim, quando pequena, sempre... A gente não tem percepção total ainda do nosso meio, de nós mesmos, quando muito mais novas. Mas eu acho que até os meus 12, 13, sempre foi pela visão da minha mãe. Eu também olhava para mim, mas assim, era muito criança para formular uma ideia de como eu pensava sobre mim na época. Mas a partir dos 13 anos, que já era fundamental, sétimo ano, caminhando para o ensino médio, eu sempre me enxerguei muito pela visão dos outros. E isso eu falo que foi prejudicial, assim. Porque eu não me conhecia, né? Me conhecia pelos outros, pelo olhar dos outros. E aí, às vezes, não que eles, sei lá, dissessem, ah, fulano não é bonita, ou fulano é assim, assim, assado. Eu ficava analisando, se calhar, microexpressões, tipo, certos comentários que às vezes podia parecer como zoeira, mas pra mim não, porque eu não tinha esse conhecimento total sobre mim mesma. Então, por um bom tempo da minha vida, eu me olhei pelo olhar dos outros, pela lente dos outros. Interessante. Acho que pensando aqui, engraçado que você foi por esse caminho, eu pensei uma coisa diferente, né? A pergunta foi como que eu passei a me enxergar, né? Como que foi essa construção minha. Eu acho que, pensando aqui agora, também, obviamente, teve muito essa fala do outro, né? A gente se constitui como sujeito e a gente precisa também ser falado, né? Ser nomeado por esse outro. Até porque quando a gente nasce, você tá com cólica, você tá com fome, você tá sentindo dor, então o outro quem nomeia mesmo. Mas, na minha experiência, eu acho que inicialmente foram falas bastante positivas sobre quem eu era, assim eu lembro, de professores, familiares, amigos, enfim. Mas parece que sempre tinha um mas, sabe? Tinha um lado positivo, mas... Então, parece coisas assim, até mais simples. A Lorena é uma excelente aluna, mas ela conversa muito. A Lorena, ela tem muitas opiniões, mas tem que tomar cuidado porque ela não pode falar essas opiniões em todos os espaços. Então, quando eu lembro, foram de coisas muito positivas, mas sempre trazendo, parece, né? Na minha perspectiva que eu tô lembrando aqui agora, esse contraste, sabe? Sim. Tinha o positivo, mas também tinha uma o opinião. negativo, aham. Tinha uma opinião ali, assim. Também nesse sentido, tipo, durante as aulas, no ensino médio principalmente, eu sempre conversava muito. E aí também era isso, é muito boa, tá aplicado, mas fala muito. Aí o professor trocava de lugar, mas era a mesma coisa, que a pessoa era eu, né, amiga de todo mundo na sala. Mas assim, eu também cresci num ambiente que até hoje sempre fui bem falada e sempre fui instigada a ser melhor. Só que eu não consigo entender ou lembrar em que momento eu fui, tipo, negativizando certos comentários sobre mim mesma. Não consigo
lembrar agora, tipo, qual foi o início, mas isso aconteceu muito. Uhum. Então, foi dando uma quebra na minha autoestima até eu entender que, assim, não tem um problema a pessoa comentar sobre mim, porque, inclusive, eu acho que se a pessoa comenta ou conversa ou fala, de algum jeito ela me quer bem. Mas eu não preciso acatar sempre todos os comentários, entendeu? E pensar além do que a pessoa está dizendo. Fulano, puxa, gostei muito aqui dessa tua calça. Falou nessa entonação. E eu, gostou mesmo? Com essa entonação assim? Então, tipo, pensar mais, pensar além do Você necessário. analisava além, Uhum. sabe? Tudo. Sim, então, tipo, sempre foi muito isso. Mas aí, graças a Deus, há um tempo que já não faço mais isso, mas sempre foi muito. Mas eu não Uhum. sei qual foi o início disso, sabe? É interessante isso que você falou, porque, de certa forma, tem algum início que a gente começa a ver algum problema na fala do outro, né? Uhum. E nesse momento, geralmente, a gente enxerga algum problema com a gente. Então, né, a gente falando Verdade. aqui sobre experiências, né, que ensinaram a gente se enxergar de alguma forma, eu também não consigo, assim, dizer, nossa, aqui nesse momento formou-se minha autoestima, né? Uhum. Porque eu fui criada sempre num lar de muito amor, muito afeto, mas que tem coisas que acabam que afetam a gente, né? E acho que na escola simplesmente é um mar de oportunidades, de experiências Com para formar certeza. caráter, construir gostos. E também nessa escola, nesse ambiente com amigos, enfim, tanto com a família também, a gente começa a enxergar problemas com a gente, né? Uhum. Então, por mais que seja um ambiente de muito amor, de certa forma, pode ser berço de formas como a gente se enxerga, né? É verdade. Então, por exemplo, até problemas com o corpo, né? Que é uma coisa muito delicada para a mulher, Ui. né? Sempre tem essa cobrança. Eu tava lembrando esses dias, a primeira vez que alguém me chamou de gorda na escola. Hum. E foi uma amiga minha que falou que um menininho tinha falado que eu gostava, Ah. que o menino que eu gostava tinha falado, né? E eu lembro que aquilo me destruiu, porque eu fui vista de forma negativa pelo outro. Hum. Então é como se ele visse dessa forma, era verdade. Uhum. E é muito interessante porque esse tema que a gente vai trazer vai mexer com coisas tanto antigas como atuais, né? Porque a autoestima ela vai permear a nossa vida inteira, né? E é uma construção. Só que, ao mesmo tempo, existem marcas, esses afetos, que, querendo ou não, a gente vai carregar, por mais que eles, com o tempo, percam a força dentro Uhum. da gente, né? Mas são coisas que moldam a forma como a gente se vê. Eu estava observando esses Hum. dias, não sei vocês, tá? Que estão escutando, mas vocês, assim, pergunta honesta, até fugindo um pouco dessas primeiras coisas que a gente Uhum. falar aqui. Mas, assim, só para você observar, quando você passa na frente de um espelho, você tem um sentimento positivo ou tem algo que sempre tá te incomodando? Hum. Porque toda vez que eu passo, tem sempre algo me incomodando. Hum. E é muito interessante porque a gente pode passar uma vida toda e não achar problema nisso, mas tem muito problema. Uhum. É verdade. E... Então, assim, a autoestima ela vai permear muita coisa, ela vai entrar em várias áreas da nossa vida. E principalmente a área mais importante, que é conosco, o relacionamento conosco, Uhum. né? Que é a gente estar presa a nós mesmos. Sim. E como que você pode estar presa a algo que você não gosta, né? Então, até um convite, a gente vai entrar ainda no tema, né? Vamos aprofundar. Agora a gente está só fazendo um aquecimento desse tema aqui, mas já para você começar a observar como que Ok. estão os seus hábitos com você mesma, né? Eu trago essa coisa do espelho que para mim é alguma coisa que foi recente que eu pensei, gente, toda vez que eu passo no espelho eu vejo algo ruim, Uhum. pelo amor de Deus. Mas vamos seguir aqui, tá? Mas é muito legal essas coisas que a gente já Nossa, é vai jogando, profundo esse né? tema. Profundo. Hum. Profundo. Tanto é que hoje a gente veio com cores mais Light, tranquilo, né? lights, né? Uhum. A gente acaba nem combinando, gente. A gente Sintonia. estamos na sintonia. Mas existiu algum momento marcante que impactou a forma como vocês se enxergam? Sim. Tem.
Ui. Não, já começou profundinho, né? Agora tá profundão. Daqui a pouco vai abrir um abismo, um buraco aqui que a gente Meu vai estar. Deus, E Milena. vocês entrem junto com a gente, né? Porque aqui é um sofá, temos ainda vários lugares aqui. Exato. Gente, eu lembro sim. Meu Deus, eu tava no ensino médio. E até então, primeiro, imagem, né? Corporal. Até então, nunca tinha havido assim, eu nunca tinha pensado tanto sobre isso. Mas uma vez, na aula de educação física, na minha escola passada, né? Escola do ensino médio, nós tínhamos um uniforme também. Uniforme regular e uniforme de educação física. E aí, o uniforme de educação física era uma bermudazinha e uma camiseta. Aí, entrei lá pra quadra pra jogar, começar a jogar futsal, não sei o quê. E uma das minhas colegas fala: eu acho que você deveria fazer uns agachamentos, tá? Fazer uns agachamentos no fundo pra você ganhar um pouquinho mais de massa, não sei o quê. Gente, pra mim, foi a quebra. Quantos anos tinha essa Gisele Bündchen? 13, 14 anos, prima. Gente! 13, 14 anos. Prima, foi assim uma facada desde aquele dia então. Nunca me esqueci. O quanto eu fui atrás pra fazer esses 1000 agachamentos aí. Aqui era em casa. E era em casa. Agacha. E, porque assim, eu não... Vai dormir, Kelly. Não, tô no 800. Eu fazia esses challenges aí, 100 agachamentos, Meu 50... Deus. E, gente, assim, me atravessou muito. Não, eu Que eu imagino. achei... Não te atravessou, te atropelou, Me né? atropelou, gente, um caminhão. Porque depois daí, literalmente, eu pensei que todo mundo olhava pra mim do jeito que ela tava olhando pra mim. E, gente, foi por muito tempo. Eu acho que não tem resquícios mais desse acontecimento, mas, assim, é algo que ficou muito marcado. E aí isso, gente, não. Até me emociono. Não, eu imagino. E, gente, me emociono muito. Que eu não... Pra mim não tinha nenhum problema. Era eu, normal, sempre Então. magrinha, magricela, sempre assim. Ela falou isso, mas assim, numa maior naturalidade, como se eu tivesse dado espaço pra ela falar isso. E ela falou... E eu falei assim, meu Deus. O interessante é que às vezes o problema ele nem existe até alguém falar, né? Exato. E aí passa a ser um ponto muito ruim pra gente de lidar depois. Porque quem vai embora pra casa com esse comentário e com essa fisgadinho de segurança é a gente. Tão nova, a questão é que era muito nova. Sim. E assim, eu já poderia ter esquecido, mas ficou tão aqui no fundo da minha cabeça que até hoje eu lembro desse evento. Foi um evento canônico. Foi canônico, amigo. Sempre tem, tipo, algum comentário que vai meio que chacoalhar a gente e fazer com que a gente se veja de forma diferente. Eu lembro, gente, eu não consigo não falar sobre isso. Teve uma fase, quando eu acho que eu era bem mais criança, eu tinha uns 6 anos, que minha mãe fala que foi minha fase gordinha. E ela, A criança, gente, a bebê. a minha mãe fala que eu tive essa fase, ela falou, ninguém pode falar pra Milena que ela está gordinha. Porque ela queria que eu passasse por essa fase tranquila. E, gente, eu passei, tá? Porque esse comentário foi anos depois. Aham. Tipo, e eu nem Uau. era tão gordinha, né? Eu era apenas uma criancinha, aquele comentário. Mas foi muito interessante porque, às vezes, a gente só vai encontrar o problema quando o outro fala. E quando ele fala, parece que amplifica tudo. E é como se todo mundo estivesse vendo. Inclusive, até esse ato meu de revisitar o passado, enxergar que, cara, quem falou isso foi uma criança, ou até um adolescente, com a mente de uma criança, um adolescente. Por que eu tô carregando isso na vida Exato. adulta? E às vezes até fazer esse questionamento faz com que a gente não tenha tanto peso para essa palavra que machucou a gente. Mas óbvio, no momento que ela marca a gente naquela fase, a gente vai carregando e esse hábito de se olhar de forma negativa, ele vai sendo carregado. Então não é tão simples assim, né? Yeah. É como se eu estivesse falando, você é linda, maravilhosa, por que você sente isso, né? Tipo, beleza, esse é o lado racional, mas não tira o lado emocional ou até a dor, né, que te causou. Eu até tô pensando aqui, tipo, hoje nós sabemos muito sobre a nossa verdade, tipo, sobre nós mesmos, etc. Eu acho que na época, como nós não tínhamos conhecimento, se calhar nem 50% sobre quem nós éramos, pelo menos no meu caso, isso atropelou. Sim. Entendeu? Porque, primeiro, se eu não tenho conhecimento sobre quem eu era na época, se eu não tinha conhecimento sobre mim mesma lá, qualquer voz faria sentido pra mim. Porque a minha voz eu não estava ouvindo. Então, qualquer voz
eu aceitaria, Sim. sabe? Então, o que você falou agora, por que que eu tô carregando isso até hoje? Que assim, eu falo que não vivo mais isso, etc. Ficou marcado, mas eu entendo que existem resquícios, sim. Por Sim. exemplo, esses dias eu tava no espelho, lá, não sei o que lá, botando a roupa, botei uma jaqueta. Saí do banheiro, voltei e ele assim, ai, tá parecendo um cabide aqui. Um cabide. E assim, gente, eu falei, mas eu tinha acabado de sair da casa, é que nós dizemos casa do banho, né? Tinha acabado de sair do banheiro e Que voltei, chique, casa de banho. casa do banho. E voltei só pra ver isso. Tipo, por que ainda? Por quê? Tem que falar com o Dr. Diego, o terapeuta. Será que não é uma forma de você se proteger de um outro comentário ou até de um ataque de fora? Não sei. Mas eu acho que é uma forma de eu me proteger de mim mesma. Ok. Que eu me auto-saboto às vezes. De forma mais crítica. Yes. Tá. Sabe o que que eu pensei aqui? Na verdade, foi o que eu mais pensei. Então, eu pensei até em outro assunto da escola, mas isso não me pegou muito assim, não. Eu acho que quando eu penso nesse início, nessa coisa que mexeu comigo, enfim, da autoestima, eu penso assim, eu sou a única, talvez a segunda, mas assim, no geral, eu acho que eu sou a única menina, a única mulher da família com cabelo cacheado. Todas as mulheres têm cabelo liso, no máximo assim, ondulado nas pontas. E aí eu lembro que de quando eu era pequena, meu cabelo era muito elogiado, porque ele era bem ondulado assim, ele era mais liso e ondulado nas pontas, então ele era bem bonitão assim. Só que, gente, eu sempre fui uma criança, uma menina que eu tava no meio de primos, sobretudo, então era muito meninos primos. Eu morava no sítio, na fazenda. Eu gostava muito de esportes. Então, assim, minha filha, o meu cabelo tava sempre pro alto. Porque a gente sabe que cabelo ondulado é assim. E mesmo cabelo fino, porque meu cabelo ele é mais fino. Enfim, então esse cabelo, hora ou outra, dava um trabalho. Porque ele não era 100% liso, de índio, igual a maioria das mulheres são. E aí eu lembro que em algum momento, eu não vou saber exatamente com que idade, eu lembro que a minha avó deu a ideia para minha mãe de fazer. Como que é o nome, gente? Progressiva? Não era progressiva, Alisamento? era aquela que você faz de tempo em tempo. Permanente? Selagem. Selagem. Me deu essa ideia, deu a ideia para minha mãe de fazer selagem. E eu não lembro, assim, exatamente a que fase que foi isso. Mas assim, gente, eu não era dona do meu próprio cabelo porque eu não gostava. Eu era uma menina. Eu não era vaidosinha, assim, eu só queria brincar, só queria me sujar, só queria viver minha vida. Só queria ser criança. Então, quem fazia trança, quem não sei o quê, quem cuidava era, enfim, né, minha mãe. E aí eu lembro que em algum momento eu comecei a fazer essa selagem, mas eu acho que eu já tinha uns 12 anos, assim. Já deveria ter uma idade maior. Mas eu lembro que isso passou um tempo e eu sempre tinha que ir no salão fazer. E, gente, eu odiava ir no salão. Tipo assim, eu não era essa menina realmente vaidosa, assim, de ir e tal. Depois que eu fui aprendendo a ser um pouco mais, que eu acho que vi até de forma mais natural, quando eu fui tendo esse espaço de entender o que era essa vaidade. Mas eu era muito moleca, muito mesmo. E aí, eu lembro que em algum momento, antes, porque teve assim, um momento maior e um momento antes, que eu comecei a entender, eu falei, gente, será que eu gosto do meu cabelo assim? Tipo, será que eu quero meu cabelo assim? Porque eu tinha muita preguiça de ficar, enfim, me cuidando e tal, não sei o que lá. E a gente sabe que um cabelo, quando você faz a selagem, você precisa refazer algum momento. Porque a raiz vai ficando ondulada e o cabelo vai mudando. Enfim, gente, foi muito tempo assim, tendo o cabelo que os outros queriam que eu tivesse. E aí chegou num tempo em que eu já começava a cuidar de mim, onde o outro não precisava cuidar do meu cabelo, não precisava fazer um penteado para ir para a escola, porque eu já estava mocinha, eu já estava grande. E eu comecei a dizer não, não, eu não quero ir no salão, não, eu não sei o que, não, eu não sei o que. E eu nem entendia, gente, o que que era passar por uma transição capilar, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu não sabia o que que era isso.
Mas eu lembro que eu fui passando. E assim, eu nunca ouvi comentários negativos da escola nem nada. Mas eu lembro que eu me olhava no espelho e eu ficava tipo assim, Quem é essa? gente, mas quem que é? Tipo, o meu cabelo não era assim. Porque ele foi ficando, depois de um tempo, muito mais cacheado. E eu não me reconhecia. Eu falava, gente, mas o meu cabelo, que eu me lembro, ele não era assim. Então, eu tive que passar por esse momento de me aceitando, me aceitando, me aceitando, me aceitando e entendendo. E a gente sabe que, tal como barba é para homem, cabelo é para mulher. A gente Exato. sabe disso. E assim, eu fui tentando ali me entender, mas eu lembro que aquilo me pegava muito. Muito. Eu não me reconhecia no cabelo cacheado, porque eu nunca tive um cabelo daquele jeito, daquela forma, por muito tempo. Então eu não me identificava daquele jeito. E eu lembro que eu vivia usando o cabelo preso. E mesmo porque eu sempre tava jogando. Então, assim, eu sempre tava jogando vôlei, futsal, basquete, não sei o quê. Então eu sempre tive que estar com o cabelo preso. Natação, não sei o que lá. Mas eu estive num relacionamento onde a outra pessoa me incentivava muito a usar. E tem a teoria, né, do cabelo natural, vocês já viram? Tem algumas pessoas que falam, né? Que quando a gente tá amando, enfim, eu nem sei exatamente, mas quando a gente tá amando ou quando a gente se sente amada, a gente vai usando nosso cabelo de forma mais natural. Porque é como se a gente estivesse aceitando, assim como a gente é, enfim. E aí eu lembro que eu fui recebendo assim, e ele nem sabia dessas questões do meu cabelo. Mas ele elogiava, ele gostava, enfim. E isso foi me ajudando muito a criar também uma estima em mim. O outro me estimava e eu fui passando a me estimar. Mas, gente, hoje eu olho, assim, sei lá qual foi a última vez que eu fiz uma Alisava? escova no meu cabelo. Assim, Ele não, bem nunca treinado, mais primo. alisei. Mas Mas uma não é escova, assim. eu acho muito bonito e tal. Mas Mas eu sou o cabelo cacheado, sabe? É assim, e eu olho as minhas fotos quando eu era mais nova, quando eu era criança, enfim. Realmente, aquele cabelo eu tive que me despedir de algum jeito, que ele não é mais assim, meu cabelo mudou. Mas eu imagino que, sei lá, se eu ficasse careca, zerasse o cabelo, talvez cresceria de uma outra forma. Não sei. se calhar seria mais cacheado. Enfim, não sei, É. porque, enfim, depois ele cachou muito, né? Mas, sabe, essa coisa assim do cabelo é uma coisa que foi a minha questão da minha autoestima por muito tempo, assim. E foi sofrido porque era uma coisa minha e minha, entendeu? Então era mais difícil mesmo. E às vezes eu ficava pensando assim, gente, mas será? E a gente sabe, eu acho que só quem tem um cabelo cacheado sabe, é, tipo, as delícias e as, sabe? E a coisa ruim mesmo, do que é cuidar, do que é ser diferente. Porque por quantas vezes um cabelo liso era mais aceitável, era mais bonito, era mais harmônico, era mais arrumado. É mais Essa era a feminino. palavra. Mais feminino Né? também, aham. Então, acho que esse, assim, foi a maior das histórias com relação à minha autoestima. É muito interessante porque, por exemplo, quando você era mais nova, eles achavam que deveria ser de uma forma, né? Então fizeram essa mudança, né? E eu lembrei de uma coisa, porque eu sempre tive o cabelinho enrolado, assim, desde pequena. Acho que mudou um pouco o formato do cacho com o tempo, mas eu acho que na verdade sempre manteve o mesmo, sabe? A raiz um pouquinho mais lisa, depois mais enrolado. E por muito tempo eu tive dificuldade pra entender como arrumar ele. Mas assim, eu tive até a minha fase que eu falei, eu tô cansada de arrumar ele, e isso foi tipo na minha fase mais adulta, que eu peguei e eu dei uma. Eu acho que foi a selagem que eu fiz. Depois eu tive que passar por uma transição, mas assim, bem tranquilo, sabe? Porque eu sempre usei ele assim, eu só queria mudar um pouco. Mas quando eu cresci, enquanto eu crescia, né, quando eu era pequena, sempre me comparava muito com a minha mãe. E minha mãe, ela tem um cabelo enrolado, bem enroladinho, e ela tem o olho verde. Sim. E sempre, gente, assim, ó, sempre chegavam e falavam assim: "Nossa, que pena que elas não pegaram esse olho verde". Inclusive, quando eu escuto essa frase, eu quero matar a pessoa. Juro, eu acho que é extremamente Que isso? falta de Feio. educação. Aham. Mas desde pequena, a minha mãe me ensinou tipo, olhar pra mim e falar assim: "Filha, não tem nada de errado com você, seu olho é maravilhoso". Por quê? Quando eu era mais novinha, ela me viu, depois de um comentário desse, cutucando meu olho no espelho. Au.
Então, ela trabalhou desde pequena. Não tem nada de errado com o seu olho, você é linda desse jeito. Nossa, amiga. Sim. Então, eles falavam sempre isso, né? Vocês não dão, né? Então, que assim, Eu até me ajeitei. Mas, só que hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu, inclusive, eu acho, assim, desculpa a palavra, nem desculpa, né? Essa palavra é bem tranquila. Ridículo quem fala isso. Ah, espero que nasça com olho verde. Mas por que que, isso? gente? Tá pegando padrões eurocêntricos, gente. Pode bem E olha que aqui a esquecer. gente não é nem militante, é só porque eu É, acho que é muito bom senso, que geralmente a gente vê a pessoa com a loira, o olho verde, azul. branca, como, tipo, padrão de beleza, sendo que, assim, eu entendo, né, tem toda essa construção, Uhum. que é uma construção mais antiga, né, mas, assim, não tem fundamento, né? Eu É. sempre falo até que eu acho, tipo, por exemplo, né, não fugindo, mas, tipo, por exemplo, racismo, pra mim é uma coisa burra. Uhum. Não é nem, tipo assim, antiético. Pra Aquele mim é meme, você burrice. pensa de maneira burra. Não tem uma coisa Gente, assim, é meme burrice. assim? É uma construção histórica Exato. burra, é passado. Então, todo esse padrão de beleza, ele é passado. Uhum. Então, até a gente conversando aqui, é interessante pensar por que que uma pessoa acha que alguma coisa é bela. Gente, eu me acho muito linda, eu acho vocês muito Eu lindas. também. Eu nunca vou chegar numa pessoa e falar, ai, que pena que você não tem um olho assim. Que feio, gente. E sabe o que, Mi? Eu pensando aqui, muito do que nós ouvimos era quando éramos bem novas, tipo, mais novas. E, claro, não só nós, acho que em geral, de pessoas mais velhas. Parece que as pessoas estavam mal resolvidas com elas mesmas e olham para. Parece que no momento em que a gente está construindo o nosso caráter e personalidade, vem alguém e fala tal coisa. É que Adulto. geralmente o outro acha que nosso ouvido é pinico, né? Que criança pode aceitar tudo. Mas eu entendo isso que Sobre você falou, tudo. faz sentido, porque provavelmente as pessoas mais antigas, elas eram mais sem filtro ainda. Então Uhum. foi se passando, né? Inclusive eu falo assim, quando eu estiver grávida, Hum. assim, eu vou ser extremamente mal educada, porque as pessoas com grávidas, elas jogam um lixo em cima delas. Elas falam suas Oh. opiniões, falam seus comentários. E eu acho extremamente desrespeitoso. E assim, eu não vou ter nenhum problema em devolver o constrangimento. Porque tem gente que tem que aprender com Uhum. sendo constrangida, sabe? Se não quer ouvir, não fale. Então assim, olha só, a gente cresce já sendo ensinado como se olhar, Uhum. enxergar. A gente passa por mudanças na vida, Uhum. mudança no nosso corpo. E ainda tem gente fazendo isso. Então, assim, primeiro, né? Não seja essa pessoa irritante. E segundo, não dê espaço para isso. Uhum. Obviamente, quando a gente era mais nova, a gente não tinha nem como se defender ou até entender de fato a dimensão do que o outro falava. Uhum. Mas hoje a gente tem. Então a gente já Sim. está numa posição mais adulta. E até numa posição que a gente pode questionar. Aquilo que eu aprendi pode ser não ser a verdade. Aquilo que o outro falou, eu achava que todo mundo via, talvez é uma visão de uma pessoa que até, sei lá, morreu. Uhum. E você ficou com aquilo. Uhum. Então, até onde você vai carregar aquilo que te feriu? Até onde você vai ter que levar essa bagagem? Você será que acostumou com essa forma de pensar ou você acostumou com o sofrimento que isso acarreta na sua vida? Então é interessante, né? A gente entra na autoestima com vários questionamentos sobre aquilo que nos atravessou, aquilo que nos atravessa hoje, aqueles hábitos que ficaram com a gente desde aquele momento que houve aquele afeto. Eu podia encerrar aqui. Foi muito Calma, bom. calma que temos muito tempo Muito ainda. bom. Inclusive, gente, pausa, porque o roteirinho tá aqui no celular da Kelly e ele bloqueou. Oh, deixa eu botar aqui. Aqui, Mas madame. gente. Profundo. Necessário. E pra ICP. vocês, o que realmente afeta a autoestima de vocês? Olha, eu acho que hoje em dia a gente tem uma dimensão maior de que a autoestima não tá ligada só à nossa autoimagem, né? Não é só sobre isso. Por exemplo, quando a gente. Esses dias eu vi um vídeo tão interessante de uma senhora, eu acho que ela é psicóloga ou terapeuta, não sei, enfim. Mas ela tava bem senhora assim mesmo, sabe? Ela tava falando, minha querida, pensa só. Toda vez que você descredibiliza a sua opinião,
e a opinião do outro vale mais do que a sua? Olha o que você está fazendo com você. Por que a opinião do outro é sempre melhor? Por que as ideias do outro é sempre melhor? Sabe? E aí eu fiquei assim, ô minha senhora. Foi tão gentil a fala dela, eu falei, quantas pessoas precisam ouvir isso? Ou quantas vezes eu já precisei ouvir isso em outros momentos? Porque a gente entende que, cara, várias coisas podem afetar a nossa autoestima, porque a autoestima não é só sobre o corpo. Às vezes a gente pode estar num corpo super bacana, a gente pode estar se sentindo super bonita, mas quando a gente tira mesmo esse crédito do que a gente pensa, das nossas ideias, de quem a gente é, daquilo que a gente acredita, isso também afeta, sabe? Quando a gente coloca, não, o outro tem sempre uma ideia melhor, o outro faz o trabalho de um melhor jeito do que eu, ou então, não, do jeito que tá, eu mereço dessa forma aqui, tipo assim, não, desse jeito aqui tá bom, não, essa roupa aqui tá boa, não, esse relacionamento aqui também tá bom, coisa melhor não vou achar. Sabe, nas outras coisas também a gente vai entendendo onde é que a gente está se colocando como papel de eu mereço, eu também posso, isso aqui também serve pra mim, ou não. Então, eu acho que os relacionamentos, principalmente, eles nos desafiam muito e eles podem afetar a nossa autoestima. Porque, por exemplo, olha só, não importa o quanto você seja uma pessoa bem resolvida, quando alguém te dá um pé na bunda, você vai sentir. Gente, é do ser humano. Ninguém gosta de passar pela rejeição. Mas o que acontece? Às vezes, o seu cristalzinho da autoestima, ele já está mais frágil. E quando alguém diz, olha, não dá mais pra mim, não posso, eu não quero, a gente coloca tudo que acontece, toda decisão do outro, como se foi culpa minha, tá vendo? Eu poderia ter feito algo melhor, eu não fui suficiente, o outro foi embora porque eu sou assim. Então, várias coisas podem afetar a nossa autoestima, e eu acho interessante também a gente entender que a autoestima ela não é uma linha reta. Ela sempre precisa ser construída, alimentada e bem direcionada. Porque, gente, a gente não tá se sentindo a Beyoncé todos os dias. A gente não tá fortalecida todos os dias. Tem dia que a gente vai se sentir mais ou menos, tem dia que a gente vai sentir o último morango da feirinha. Mas, assim, eu acho que o que a gente tem que sempre firmar é esse pensamento de quem a gente é e sempre construir isso. Porque quem a gente é também vai mudando. Mas sempre construir quem a gente é, no que eu acredito, no que eu gosto, como é que eu sou, para além do que o outro fala, quem eu sou, como eu me vejo, quem eu acho que eu sou, como eu quero ser, e não de um modo egoísta. Porque eu acho que o discurso da autossuficiência, ele não é tão inteligente assim, porque a gente precisa do outro, a gente também se reconhece. Às vezes a gente olha até para as nossas qualidades quando alguém diz sobre as nossas qualidades. Às vezes a gente acredita muito mais na gente porque outra pessoa acredita. Então, eu acho que assim, várias coisas afetam a nossa autoestima. Mas a gente precisa meio que se resguardar e voltar pra gente sempre, sabe? Até depois de um elogio. Tá bom, eu fui elogiado. Faz sentido, né? Sim, faz sentido. E você se afirmar naquilo pra não ficar dependente da afirmação do outro. Porque quando você não tiver a afirmação do outro, você vai duvidar de si mesma? Você vai sempre precisar do outro? Então, assim, tantas coisas afetam. E pro bem também. Você falou um negócio que eu achei interessante, que é o voltar pra si, né? Tem gente que não tem uma casa dentro de si. E daí sempre vai buscar uma casa no outro. E eu acho que é aí que fica o perigo, né? Porque, por exemplo, não é que a gente é autossuficiente. A gente tá no mundo com pessoas porque a gente é uma sociedade que se relaciona, né? Um ser que se relaciona. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado quando a gente orbita no outro, né? A ponto de não ter como voltar pra si. E uma coisa que eu até falei pra Kelly um dia, eu tava pensando assim. Parece que a autoestima ela se constrói quando a gente se ama mesmo. Porque não tem como você conhecer algo, quer dizer, amar algo que você não conhece. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que boas relações nos ajudam a nos reconhecer e crescer dessa autoestima, eu acho que também você ter a curiosidade e meio que
voltar a se interessar por si mesmo. Por exemplo, na infância, parece que a gente não tem um filtro. Parece que tudo que a gente se interessa, a gente vai atrás, né? Se você foi, teve um lar que te proporcionou isso, né? Para poder viver de forma segura ali, enfim, atrás das coisas que você gostava de fazer. Mas ao mesmo tempo, a gente vai passando esse tempo, a gente vai meio que se castrando, né? A gente vai meio que se moldando conforme o olhar do outro, conforme um padrão que a gente deveria ter, ou conforme um tipo de sucesso que a gente deveria ter. E a gente esquece as coisas que são únicas nossas. E justamente são essas coisas que fazem com que a gente se ame, porque é a gente, não é outra coisa. Não é o que o Sim. outro moldou, até não é o que a gente achou que deveria ser, sabe? Então, acho que parte dos meus problemas, assim, com autoestima, eles melhoraram quando eu passei a me ouvir mais, ouvir aquela vozinha interna, não a externa, e saber diferenciar qualquer uma Isso. da outra, mas ao mesmo tempo ir atrás dos meus interesses, coisas que me fazem me firmar em mim mesma, que é o que a Lore falou, ter um local para voltar. E é tão importante. Você é a sua morada? Ou você mora no outro? Porque às vezes a gente tá morando mais no outro. Verdade, aqui pensando no que vocês estão a falar, hoje eu entendo que assim, a autoestima realmente não é performance, então não tem como ficar constante, ela não é igual à performance, você não vai conseguir, por exemplo, dar uma pausa na autoestima quando a vida estiver gritando, estiver acontecendo um monte de coisas na sua vida. Então, a sua autoestima sempre ela vai ser abalada de qualquer das formas, tanto pro bem, tanto pro negativo. E tentar, tipo, segurar ela só no positivo e não deixar que coisas negativas também te façam pensar sobre o que está acontecendo com você, sobre por que a sua imagem hoje foi boa e você gosta dela hoje e amanhã não vai gostar. A gente também precisa ponderar muito, porque é o que tu falou. A gente pensa que ela é numa linha reta. Quando a gente fica pensando que ela é numa linha reta, a gente não se permite também se desmistificar. Entendeu? Sai um pouco também do ideal, né? Porque que autoestima é essa que você quer que dure todos os e dias tem da que vida ser inteira? Você perfeitinha é quem, sempre. amor? Entendeu? Você é quem pra não ser afetado? Você é quem? Não, e assim, ó, pensando aqui, e se você não tivesse que sair de casa ou até ter uma rede social? Será que você estaria com tanto esse ímpeto de Exato. ser perfeito? Porque assim, Exato. é uma coisa que a gente não pode negar, porque, por exemplo, pode ser que para todo mundo seja o novo normal, mas, gente, há uns anos atrás não tinha rede social, Exato. não existia essa exposição, então não existia aquela tendência à perfeição. Acho que já tinha alguma coisa, sim, Mas a mas comparação sim, também. comparação. então é muito interessante falar sobre isso, porque a gente, de certa forma, começa a pensar sobre o nosso pensar, né? Aquela metacognição, que é tá, a forma como eu tô vivendo realmente ela é por conta de uma sociedade assim e tal, mas por que eu preciso seguir dessa forma? Não é que, ai, todo mundo é assim. E desenvolver Beleza. esse pensamento crítico sobre mim mesma. Por quê? É. Porque, assim, a gente já falou sobre infância, tá? Mas agora estamos na vida adulta. Por que que ainda eu tô batendo a tecla nesse tipo de pensamento? O que que reforçou esse pensamento? Sim. E outra, o olhar do outro, ele não precisa sempre ser um olhar julgador. A gente não pode toda hora olhar para a pessoa como alguém que vai julgar. A gente precisa também, às vezes, olhar como um aliado. E, às vezes, esse aliado tem que ficar lá na faixa dele, lá quietinho. É aliado lá quietinho. Não precisa estar constantemente absorvendo tudo. Mas justamente, o outro é o outro, entendeu? Que é o questionamento que essa senhora, O fala outro é o outro. muito respeito, senhora. Ela falou, por que o tempo todo o outro? Que sabe? Eu vou bater nessa tecla de novo, porque, gente, tá todo mundo assim. Sim. O outro, né? É lá que eu falo muito sobre o outro, né? Ele tem um espaço muito importante na nosso imaginário, no nosso dia a dia. E falar sobre, refletir sobre, faz com que a gente comece a observar a nossa vida. Por exemplo, eu não sei se vocês já tinham pensado, aquela pergunta inicial que eu fiz. Toda vez que você olha no espelho, você vê algum problema? Tipo, levante a mão, né? Gente, eu fui pensar sobre isso anos depois. E eu observei que era muito tóxico isso. E tem uma música, gente, tem uma artista que eu gosto muito, que é uma artista britânica, a Ray.
E ela tem uma música que I hate the way I look today. Tipo, eu odeio o jeito que eu estou hoje. E nessa música ela canta, tipo assim, é muito, muito legal, porque é tão... Quem não acordou se sentiu uma merda. Olhou pro espelho e falou, meu Deus, poderia piorar? Não. Eu não quero sair de casa. Eu lembro que no auge da minha acne da mulher adulta, sim, se fala assim, eu acho que mudou, não sei a nomenclatura. Gente, eu não queria sair. Eu queria me tocar. Eu não queria que as pessoas me vissem. E, tipo, uma vez uma pessoa comentou, o que aconteceu aqui? Tipo, que não parece uma acne, tava tão grande, tive uma acne aqui no meu rosto. Gente, ela não ficou com tanta cicatriz, tá? Que produto você usou? Calma. Tá. Isso aí é um outro podcast. Tá, skincare. E eu ficava, assim, extremamente insegura. Depois de um tempo convivendo com essa acne, com o tempo melhorando, tipo, meu emocional, porque tava atrelado ali, eu vi que ninguém se importa. Aí teve uma vez que uma amiga minha falou, eu não vou sair porque eu tô com uma acne aqui na boca. Aí eu olhei pra ela e falei, amiga, eu entendo, eu passei por isso, eu sei muito bem. É muito ruim. Mas assim, ninguém se importa. E se eu te falar isso, tipo, com o maior carinho, fique tranquila. A pessoa que mais se importa com a sua aparência é você mesma. E se você consegue controlar isso, você consegue ficar mais livre. Porque foi assim pra mim. Então, às vezes, tem a minha acne começa a ficar um pouquinho pior de novo. Eu falo, tá tudo bem. Assim, isso não define quem eu sou, sabe? E é muito engraçado, porque acho que um homem não vai entender tanto isso quanto uma mulher, né? A gente acaba, né, falando de várias coisas que afetam a autoestima, mas a gente sempre vai voltar pra autoimagem, porque pra mulher não tem como. É muito forte. Tava estudando até o livro lá do desenvolvimento infantil, né, do Papalho, e fala, né, sobre como o uso da Barbie, né, nas gerações passadas, nas atuais, moldou, né, a forma de estética, né? E é assim, a gente entra num imaginário que é geracional. E é muito triste quando a pessoa ela se vê com tanta negatividade, porque na verdade só uma construção externa, né? E eu acho que pra mim, quanto mais eu sinto que eu tô voltando pra dentro de mim, é quando eu mais saio um pouco das redes, observo mais, me Pode observo consumir. mais, eu não fico performando tanto, eu fico mais introspectiva, parece que eu fico mais tranquila, até eu tenho vontade de não usar redes, sabe? Então, de novo, né? Sempre voltando a essa coisa, o que que você está consumindo? Que ambientes você está andando? O que aconteceu com você no passado que você ainda carrega? Porque é importante saber nomear essas perguntas, é importante também respondê-las. Você falou sobre ambientes e eu acho que vale muito a gente falar sobre isso, porque assim, você nem sempre vai ser só apoiado, só incentivado, só receber elogios, né? Porque a gente também tem coisas a melhorar, algumas percepções levam a gente a pensar diferente. Mas eu acho que, gente, o ambiente, ele influencia tanto para a forma que você acredita em você, nos seus sonhos, na forma que você se sente segura com quem você é, com o corpo que você tem agora. E eu acho que a gente tem que fazer escolhas melhores também, porque assim, falar sobre autoestima também me vem muito acreditar naquilo que a gente, além do que a gente é do que a gente merece também. Porque assim, vamos supor que aconteça alguma coisa e eu falo, não, vai a Kelly. Tudo bem, eu acredito nela mesmo. Mas tá, eu acredito e a impulsiono. Mas nesse movimento de acreditar nela e a impulsionar, é porque eu não acredito em mim ou porque eu também acredito nela? Sim. Então, quando eu trago isso, é pra gente pensar também assim, cara, as tuas relações atuais, as tuas amizades, os seus familiares, as pessoas aí com quem você convive, eles mais te criticam do que talvez te elogiam? Eles mais te incentivam do que te desmotivam? Porque é claro que todo mundo tem uma opinião,
Mas assim, gente, uma pessoa legal, ela não vai ficando dando opinião chata toda hora pra descaracterizar o outro mesmo, Isso. sabe assim? Às vezes a gente precisa também pensar de que a nossa autoestima também tem a ver com escolher as coisas que você vai ouvir e de quem que você vai ouvir. Exato. Porque que coisa mais chata que é você estar em ambientes onde você se sente menos, sempre Sim. menos. E assim, às vezes você já tem uma dificuldade, às vezes não é nem só a responsabilidade do outro. E por isso que eu trago essa coisa. Você tem que escolher. Porque Isso. quando você escolhe também onde você cabe, onde você não cabe, com quem se relaciona, o que você vai ouvir, o que você não vai ouvir, Sim. também é amor. Sabe? Assim, é Sim. também assim, gente, eu não vou me colocar nessa posição Uhum. dessa pessoa que, meu Deus, é uma crítica, é um negócio, é uma coisa. E você vai ficar ali nessa posição pra quê? O que você acha que você E, merece ouvir isso? Sim. e abre colchetes também. O ser humano, ele é formado de opiniões. E o silêncio também é uma opinião. Então, assim, se a pessoa também deixa de falar certas coisas em certos momentos que poderia, também isso afeta a nossa autoestima. Entendeu? Se a pessoa deixa de se torna inconsiderável com você, por coisas que você faz, etc., isso também afeta a sua autoestima. Então, a gente também precisa se atentar ao silêncio das pessoas. Uma coisa. Nem sempre as falas deles apenas. Sim. Mas uma coisa muito importante que a Lori pontuou é o lugar que você se coloca, sabe? Porque, gente, a gente não tem como controlar o mundo, o ambiente, a mídia, nada. A gente controla onde a gente se coloca o nosso ouvidinho, onde a gente coloca o Nossos nosso dedos, né? coraçãozinho. Então, a pergunta também fica, a pergunta que fica também é por que eu vou sempre me botar nesse lugar que o outro me coloca, Por que eu tô me sabe? empurrando pra lá? Não, o outro é o outro, ele tem É. as questões dele, literalmente, foda-se, sabe? Porque, assim, o outro vai ter a opinião dele, pode ser tóxico, feliz, enfim. A questão é, o que você vai fazer com isso? Por que que você se coloca? Por que que você se condiciona, né? E eu entendo que quando a gente é mais Boa. novo, é mais difícil, porque a gente está formando um caráter, a gente está formando uma personalidade, tá se formando, tá crescendo, literalmente, fisicamente. Mas hoje, você, como adulto, você tem que questionar Uhum. por que eu permaneço nessa relação, ou até por que que eu dou essa liberdade para o outro. O que vai me custar me impor? Por que que eu tenho medo de encarar isso, sabe? Porque muita gente está falando aqui de coisas que aconteceram, afetaram, mas tem coisas que estão sendo afetadas há muito tempo. E aí, o que que você vai fazer? Você vai se colocar naquele lugar que o outro quer? Por quê? Por que que você acredita que não merece tanto? Então, começar a entender quem que te ensinou a não gostar tanto de você? Quem que te ensinou a pensar dessa forma? Será que essa é a sua opinião? Fala aí, por favor. Fala isso aí rapidinho. Qual que é a câmera? Aquela. Ah, ok. Fala pras margaridas. As Pergunta margaridas. pra elas. Quem que te ensinou a não gostar de você? Quem que te ensinou a pensar de você dessa forma? E por que que você ainda está nesse lugar? Você não precisa estar, sabe? E eu acho Boa. que vira uma chavinha na nossa cabeça que, opa, eu tenho opinião, opa, eu tenho como sair daqui, eu tenho pernas para sair daqui. E não é uma conclusão tão rápida que a gente tem. Sim. Porque às vezes é ouvir sobre alguém falando. No caso aqui, por exemplo, podcast. Tem gente, provavelmente, que nunca pensou nisso. Ou até tem gente que tá remoendo isso há muito tempo. Ou tem gente que já tá literalmente quase parindo, né? Botando pra fora. E é importante questionar, porque não vai haver mudança, ou até você não vai ser a pessoa que você deveria sempre ser, ou até ser você, né? Vamos colocar assim, até você se colocar nesse lugar. Então, é aquele condicionamento do outro, mas também diz mais sobre você do que ele. Literalmente, gente, assim, foda-se o outro. Boa, tem razão. Observe você nessa relação com o outro, sabe? Eu tava até conversando com a Lori sobre isso um dia. A gente fala, né, que às vezes a gente não ocupa todos os espaços, todos os cômodos da nossa própria casa. Por quê? Por que que a gente não tem essa consciência, até força de vontade ou medo? E assim, uma coisa que eu converso muito com minhas amigas, né, na sala de aula. Gente, hoje, observando
assim, estudando, até conversando sobre algumas coisas, assim, que meio que forma a gente como um ser humano, eu vejo que cada vez mais o poder das palavras, ele é tão a ponto de transformar como para degradar. Tiago. E assim, ultimamente, eu sou a cheerleader das pessoas, porque às vezes é uma pessoa para poder te botar lá em cima para você começar a acreditar. Exato. Que é o que a Lori falou, a gente não é um ser totalmente perfeito só na gente. A gente tem que ter a relação com o outro, né? A gente é um ser sociável. E ultimamente eu tenho sido essa pessoa, porque já deu de gente chata. Seja uma pessoa legal, até pense, você não tá sendo uma pessoa chata, falando merda. A gente vai criando mais intimidade aqui com vocês que estão escutando a gente, mas eu gosto de ser direta porque, assim, eu sempre brinco, né? Acredito que a violência também é uma forma de comunicação. Mas às vezes tem que se impor. Quem que vai te defender se não for você mesmo? Não tem príncipe encantado. Por exemplo, o meu esposo, eu sei que ele vai estar ali pra mim. Ele não vai estar ali todo dia pra me defender, porque eu não sou tão, como que eu posso dizer? Frágil, né? Então, às vezes, a gente condiciona, não, alguém vai me socorrer. Você tem que se socorrer em algumas coisas, sabe? E pra vocês, assim, uma outra pergunta. Vocês têm aquela coisa da síndrome da impostora, por exemplo, profissionalmente falando? Agora a gente tava falando de autoimagem, a gente falou de reconhecimento de si. Eita, até se arrumou. Profissionalmente. Está se arrumando muito aqui. Profissionalmente não tenho. Eu sou bem confiante, tipo, profissionalmente. Não me autossaboto nessa área aí, não. Pelo menos não. Sei que existem falhas, coisas que eu tenho que melhorar. Sei que também já houveram derrotas, mas eu não me demoro muito na minha área profissional me machucando. Não. Eu acho que é mais comigo mesma, sobre os objetivos pessoais que eu tenho comigo e com o meu ciclo social. Legal. Nossa, gente, não tô conseguindo pensar. Não sou, tá? A Mulher Maravilha e tal. Mas é porque eu não tô conseguindo pensar agora, talvez. Ainda não me veio a memória, ainda tá no meu inconsciente. Não acessei isso, não sei. Olha, pra mim, eu acho que acontece muito. Só que, ultimamente, pra combater esse pensamento, eu entendo que tem coisas que eu já cresci, tem coisas que eu ainda vou crescer. Não tem um nível perfeito, não. A vida tá em constante movimento. E parte também disso é uma coisa de defesa, né? Mas ultimamente eu simplesmente tô agindo mais do que pensando, sabe? Isso. Eu não tô, gente, ó, sinceramente, ultimamente eu não tô dando papinho pra minha mente, não. Yeah. Eu tô ignorando algumas coisas, Sim. porque às vezes elas não são reais. Elas são uma construção de outros, ou até construção de inseguranças minhas. Então, até o próprio ato de a gente pegar, não, vamos gravar hoje. Gente, até a gente chegar nesse nível, assim, de, tipo, falar na frente da câmera, foi difícil, assim. Eu não imaginei que a gente ia estar assim. E olha só, foi só a gente falar, não, vamos começar aqui, acabou, pronto, mente chill, fique no seu lugar. E a gente começou a gravar e eu já tô vendo uma melhora nessa construção do podcast. E com certeza, depois de meses, anos, cada vez mais vai melhorar, porque a gente está na ação. Eu falei pra Lorena que os vídeos vão ficar gravados por muito tempo. Bom, é internet, né? E nós vamos ver quando, né, formos envelhecendo, nos 40, 50, tipo, a trajetória, a nossa mudança. Então, tipo, isso é legal que a gente está se permitindo fazer isso agora e vai ser benéfico no futuro, eu creio. Claro que para vocês aqui também, mas para nós também. Então, hoje até, quando eu sentei aqui, eu pensei, nós estamos muito mais confortáveis à frente da câmera. Eu acho que, assim, individualmente é uma coisa. Gravar sozinha, você com você no seu espaço. Mas agora, com outras pessoas, para um público maior, leva coragem. Sim. Eu falei isso. Gente, adendo. Eu que cuido também muito da página do Instagram. Então, eu respondi uma caixinha lá. E eu disse, de encaixe em encaixe, a vida fica mais leve. E é isso mesmo.
Tipo, Fofo. a autoestima é nesse processo, vai se encaixando pouco a pouco em cada fase da nossa vida. A nossa vida tem fases que nem de uma borboleta, entendeu? E eu acho que entender esses nuances ou Sim. mudanças da vida é muito importante, porque, gente, a gente tem que se tratar com mais carinho. Pelo amor de Deus. Esses dias eu tava falando pras meninas que uma mudança de chave que eu tive ano passado foi quando eu tava muito autocrítica, muito. E eu tive uma visão, não na minha frente, né? Mas uma visão, tipo assim, na minha cabeça. Eu me vi pregado numa cruz Ai, e eu era a pessoa que estava enfiando, tipo assim, coisas em o mim. prego. Uf. E eu sangrava. Gente, eu falei pras meninas, foi algo, tipo, muito pessoal, assim. E eu vi visualmente o que a autocrítica ela faz. Uma autocondenação, né? Exato. Isso. E, assim, já era um pensamento que eu tinha, que, por exemplo, eu era muito mais amável com os outros do que era comigo. E eu parei assim, não, gente, eu preciso ter mais carinho comigo. Quem que vai me confortar? Eu não posso esperar isso sempre do outro. Eu tenho que ser a minha própria morada, eu tenho que ficar aqui. Sim. E olha que engraçado, esses dias eu vi um vídeo que aí o cara falou: mulher, se você não começar a botar pra fora o que você tá com raiva, o que você sente de fato, você tá tudo reprimindo aí dentro de você, você vai desenvolver uma doença autoimune. Sim. Olha só, eu tenho Hashimoto. Família, as mulheres da minha família têm. E assim, olha só que engraçado. Foi quando eu comecei a falar as coisas, botar pra fora, botar limite e fazer minha aulinha de defesa pessoal, que eu dou pancadinha, que eu comecei a ficar muito bem. Minha pele melhorou, minha autoestima melhorou, meu humor melhorou. Comecei a botar pra fora. E assim eu fui construindo uma casa que eu gosto de morar. Olha só. Talvez você precise de uma faxina. Botar pra fora todo esse lixo emocional. Porque, Sim, a bagagem. olha só, às vezes a gente vai procurar pra fora o conforto que a gente poderia ter dentro. Sim. E ele não tá tendo dentro porque dentro tá com muita autocrítica, muito lixo, muita coisa acumulada. Eu acho que parte da vida é organização. E organização da mente, uma limpeza de algumas coisas. Não é falando, vamos resolver todos os traumas. Não, vamos pegar uma coisinha de cada vez. Beleza, uma amiga falou alguma coisa, bota um limite ali, olha, não gostei como você falou. Eu acho que a gente poderia conversar sobre isso depois, mas não fala assim comigo. Ou até quando você se olha no espelho, não tô me sentindo bem. Tá tudo bem. Esteticamente, talvez você não esteja tão agradável, mas você não precisa estar sempre perfeito. Não ter essa cobrança e tal. Então, essa imagem que eu tive na minha mente, né, de pregar essas coisas em mim, gente, não sei, assim, por que me veio isso, mas mudou muito. Eu falei, não vou fazer mais isso comigo. Isso é muito cruel. A gente precisa parar de ser cruel com a gente mesmo. O mundo já é muito cruel. Existe muita maldade, mas existe muita coisa boa e a gente pode direcionar essas coisas pra gente. Agora, como? Milena, não sei. Até no aniversário do Juliano, a gente foi pra um restaurante, né? E daí a gente tava conversando com uma amiga, ela... nossa, eu não consigo me impor. Tipo, as pessoas falam as coisas, eu não consigo falar. Gente, eu entendo, não é da noite pro dia. Mas faz ensaio, sei lá, no banheiro, começa a falar. Você falou isso comigo? Vai começar a brigar com você mesmo. Ensaia. Ó, não tem coisa melhor que fingir até você ser. Gente, até a Rihanna falou isso. Fake it till you make it. Exato. Então, assim, começa a modelar os atos que você gostaria de ter. Começa a modelar como você gostaria de ser. Hoje eu tava falando para as meninas, eu tenho uma visão muito clara para o nosso crescimento do nosso podcast. Uma visão muito clara do meu crescimento profissional. Porque eu consigo imaginar aquilo que eu quero ser algum dia, mas eu amo quem eu sou hoje e estou aproveitando o processo de transformação, porque não é o ponto de chegada, é a jornada. E parece assim, nossa, muito esotérico. Mas eu tava vendo um anime, que o anime é o Frieren, que é de uma elfa, enfim. O anime começa basicamente com o fim da jornada dos heróis, que eles foram derrotar esse rei demônio lá. E eles derrotaram, e ao fim da jornada deles, eles vão se despedir.
E a elfa, ela vive muitos anos, muito mais do que anos de humanos, né? E tem um personagem que é o... Ai, gente, esqueci o nome dele. Basicamente é tipo, um dos mais importantes. O Himmel, o herói Himmel. Rímel? Himmel. Do... É com H, não é Himmel de R. Mas no primeiro episódio já tem a morte dele. E depois a Frieren, que tipo, é uma elfa que não tem os sentimentos que nem os humanos têm, ela vai percebendo quanto amava ele. E a jornada é até literalmente, tipo assim, o céu, né? Que é onde ele tá. Acredito que o anime vai pra isso, eu não sei. Mas durante o anime, que ela acaba, a história, né? Ela acaba fazendo novos amigos e vai seguindo essas jornadas, né? E assim vai se relembrando a história desses 10 anos de jornada deles, né? E tem um episódio que me marcou muito, que é um episódio que eles estão numa masmorra e eles têm que pegar e fazer uma missão lá que foi dada pra eles. Só que a masmorra, ela é gigante, ela tem várias coisas. E nesse episódio, tipo assim, meio que um contraponto do que tá acontecendo agora, que ela tava numa masmorra com esses novos colegas, né, de missão, e relembrando o passado com os 4 heróis. E a Frieren, de antigamente, ela simplesmente iria direto pro que ela tem que fazer e ponto final. E o Himmel, o herói Himmel, na época, ele se diverte através dos labirintos dessa masmorra, procurando as coisas que ele gostaria de ver, ou até pegando objetos raros. E ela fala, nossa, mas pra que isso? Tipo, a gente só precisa resolver isso, sabe? E ele fala, mas não seria mais divertido fazer assim? E daí corta pra ela, tipo, agindo dessa forma, dentro da masmorra. Indo atrás aqueles baús com preciosidades, enfim. E, gente, assim, é muito interessante como história elas vão pular um pouco nossos mecanismos de defesa. Porque, geralmente, quando a gente recebe uma informação que seria benéfica pra gente, a gente tem um mecanismo de defesa meio que bloqueia ali. Mas, através de histórias, algumas coisas vão passando e a gente vê claramente. É a fantasia. A fantasia sensibiliza, gente. Sim. E eu comecei a perceber que eu não tava aproveitando tanto minhas masmorras da vida. Eu não tava aproveitando o momento, experienciando a vida. É sempre um checklist. Isso tem totalmente a ver, tudo a ver com a autoestima, porque de certa forma a gente não vê, não, é um ponto a se chegar. Não, às vezes a autoestima é gostar da morada que você tem hoje, vivendo a sua vida de hoje. Não sei, um pensamento que me veio. Muito bom. Muito bom mesmo. Quando você fala, eu penso um pouco em mim porque, cara, eu sou uma pessoa bastante prática, mas ao mesmo tempo eu sou muito sensível. E às vezes a minha praticidade briga com a minha sensibilidade. A sensibilidade talvez esteja mais atrelada a quem eu sou e a praticidade talvez esteja atrelada ao que eu aprendi também. Faz parte de quem eu sou, mas também foi um rebusco, assim. Então, é interessante pensar também a forma que a gente precisa se tratar com carinho, sim, porque, gente, a vida não é só prática também. Lidar com as nossas emoções, com o que a gente é, não é só praticidade. Ontem, uma amiga minha me ligou e eu passei um tempão conversando com ela. E pra quem me conhece, sabe que, gente, eu sou igual um neném. Eu tenho hora pra acordar, hora pra dormir, hora pra comer, tudo. Mas, assim, eu até abri mão de um horário a mais que eu geralmente não vou dormir tarde, porque eu precisava me dar aquele momento. Não era nem pra ela, era pra mim, porque assim... E no final da ligação ela falou assim, Lori, amiga, se você precisar, você me liga. Tipo, nossa, essa coisa que você tá me contando aconteceu já tudo isso de tempo, por que você não falou antes? Eu assim, não é, menina, que eu não falei antes mesmo? Então, assim, abrir mão também dessa coisa de que o outro não pode nos ajudar, porque senão a gente vai parecer enfraquecido. Ou então, sei o que a gente vai pensar, mas a gente é tão besta, às vezes, pensando em algumas coisas, né? A gente tem que dizer, don't be boba. Isso! E às vezes, assim, Chega.
o ser cuidado é você falar assim, gente, eu mereço mesmo ser cuidada, né? Deixa o outro, deixa eu dividir isso daqui, deixa o Sim. outro me dar um pouco de atenção, deixa o outro me dar um pouco de carinho. Que isso também é sobre autoestima, é sobre você falar, eu também mereço. Sim. Muito bom. Nomear as coisas que você merece. E ter, acho que, coragem de merecer. A gente tem que se dar espaço para viver o nosso espaço mesmo. Sim. Não, isso que a Lori falou é muito engraçado, porque eu sempre fui o porto seguro para todo mundo, mas eu não podia ser alguma outra pessoa me dar isso, porque é como se eu fosse incômodo. Isso. Eu não sabia que eu tinha isso até eu conversar com uma prima minha, eu tenho uma prima que, assim, metade das minhas primas moram nos Estados Unidos e o restante tá aqui. E essa prima específica, que é a Bruna, a gente tem uma relação muito especial, porque a gente tem a mesma idade. E tudo a gente meio que fez junto, né? Festa de 15 anos. A gente tem uma relação muito especial. E eu conversando com ela sobre algumas coisas que aconteceram, eu tava ali sempre, né? Todo dia conversando com ela, tentando dar aquele apoio. Mas quando ela me perguntava como eu tava, eu ficava assim, mas pra quê? Tipo, não posso. Aí eu falei que, oi, peraí, é sério que eu estou fazendo isso comigo? Eu não sabia, eu fui perceber nessa minha interação com ela. Eu até falei, nossa, Bu, você me perguntou como eu estou. E ao mesmo tempo parece que eu não posso ficar segura aqui. Que eu preciso ser essa masmorra não, essa fortaleza para os outros, sabe? E acho que parte dessa minha limpeza para poder ter uma morada que eu gosto de estar foi em olhar assim com mais carinho para mim, né? Opa, aqui eu posso ficar tranquila, né? E são em relacionamentos às vezes que a gente percebe que a gente pode estar mais descansada, né? Então foi bem interessante, porque eu fui perceber isso com 30 anos. Gente, muito tempo. Sendo fortaleza para os outros. E quem ia ser a fortaleza para mim? Eu não deixava. E me parece até bem egoísta. Por exemplo, eu também sou assim, né? Hoje é que eu não sou tanto assim mais. Precisar de ser a fortaleza para os outros. Ainda tenho muito isso, mas é um processo. Deixe-me com o meu processo. Mas assim, parece que é egoísta da nossa parte de, tipo, nos priorizarmos de alguma forma. Eu fui aprendendo muito isso com Lorena, com Milena, sobre o fato de eu também poder me priorizar. E não é egoísmo, eu entendo hoje que isso seja altruísmo mesmo. Tipo, a gente precisa que a nossa vida não é só com o outro. Pra gente viver a nossa vida, a gente precisa estar dentro dela, né? Tipo, consciente sobre tudo que a gente está fazendo nela. Tornando as nossas experiências boas para nós mesmos também. Então, é muito difícil quando o nosso cérebro já se fixou numa ideia de que eu preciso ser mais para os outros do que para mim mesmo. Mas a desconstrução disso é muito legal. Acho que eu estou aprendendo muito isso, tipo, desde o ano passado até este ano. Que eu posso me colocar um passo à frente e os outros um passo atrás em diversas ocasiões. E não tem problema, que eu não estou fazendo isso por mal. É porque eu preciso estar bem para mim mesma para poder estar bem para os outros. Senão aí sim é egoísmo. Contra o meu próprio corpo e contra a minha própria consciência. Sim. É o mandamento divino, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas você não tá nem se amando. Olha que Jesus já havia falado. Pessoas olham só, não, Fundo. realmente, vamos amar o próximo. Mas e você? Está se amando como o É próximo? verdade. E é muito interessante, né? Interessante. E vocês, gente? O que a autoestima ensinou sobre vocês mesmas? Ou até se vocês pudessem voltar alguns anos no tempo, o que diriam para a versão mais insegura de vocês? Eita. Sensível. Sensível muito. É. E uma coisa que vem na minha mente agora é um pouco disso, assim, de... Ai, Loreninha, você é doidinha mesmo, assim. Você é. Mas, assim, eu diria, eu reforçaria mais as minhas qualidades, sabe? Tipo assim, você é uma menina que você é opiniosa, mas porque você também é corajosa. E tem tanta coisa boa nisso, assim, eu acho que eu me falaria mais coisas em voz alta pra eu entender que
esses elogios, essas crenças podem vir de mim mesmo, assim, de que não é porque eu sou autossuficiente, mas é porque eu entendi, é verdade, eu concordo que eu sou assim. Eu acho que eu teria, se eu tivesse feito isso, falado em voz alta, talvez mais elogios, mais coisas boas, eu não seria tão criteriosa comigo. Porque eu sou bastante criteriosa, e até um ponto, assim, de que ai, gente, o mundo da psicologia ele traz grandes desafios. A gente nunca mais é a mesma pessoa depois que a gente se torna psicólogo. E ainda bem também. Mas é um desafio porque, às vezes, abrindo meu coração aqui, às vezes a gente tem uma cobrança muito grande de ser logo aquilo que a gente sabe que a gente já precisa. Porque, não que eu sou super autoconsciente, mas a gente tem tanto conhecimento e às vezes a gente também, assim, então vamos, filha, então vamos. Você já entendeu, você já sabe. Às vezes a gente quer chegar Acelerar. lá sem estar, às vezes, preparada para chegar lá. Então, às vezes, quando eu lembro dos meus processos, quando às vezes eu também olho para mim e falo, cara, é verdade, né? Eu tenho um tempinho aqui também. Do jeito que eu olho para as minhas pacientes, do jeito que eu olho para o meu noivo, do jeito que eu olho para as minhas amigas, eu também posso olhar para mim. Tipo assim, eu não preciso ser isso agora aqui também. Eu também tô num processo gigante. Então, assim, eu me trataria assim com muito mais elogios pra não ser hoje tão crítica. E olha que eu já estou melhorando. Falar igual Kelly, é um processo. É um processo. Calma. Me deixe com o meu processo. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tudo bem, não sou perfeita. Com certeza tiveram alguns momentos que eu precisei realmente alguém me, né? Vamos acalmar aqui um pouco. Mas mais elogios, a gente precisa ouvir mais coisas boas, porque coisa ruim a gente já vai ouvir. Então, eu falaria mais coisas boas, eu seria, assim, mais amável mesmo. Pra que isso não demorasse tanto, pra que não fosse tão penoso. Pra que toda vez que eu fosse tentar ser amável, não fosse uma luta, mas fosse uma normalidade. Porque, uai, gente, nossa, quando eu falo isso em voz alta, chega a ser um negócio. Porque, por exemplo, eu não conseguiria imaginar, às vezes, uma amiga minha, uma paciente minha, alguém que eu gosto muito, fazendo muitas vezes o que eu faço comigo. Sim. Que às vezes não dando crédito do descanso, do amor, do cuidado. Eu fico assim, se fosse qualquer outra pessoa, eu falaria, acorda pra vida, anjo. Tipo assim, vamos? E comigo? Às vezes eu demoro a fazer isso, sabe? Então eu acho que gente, elogios podem mudar. Muita Mudou coisa. mesmo. Por isso Eu me que, elogiaria mais. nossa, por isso que ultimamente eu tô assim, qualquer coisinha, vocês veem, né? Qualquer coisinha que vocês falam que eu já não gosto, eu falo, cala a boca. Não fala assim de você, não É fala. verdade. E a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, né? A gente tá ultimamente exercendo a fala, né? Sozinha. Às vezes eu tenho que falar comigo sozinha. Sim. Fala, Milena, para com isso. Sim. Tá tudo bem. Isso- Externalizar. Respira Parece que você é fundo. uma maluca. Eu achava que isso só acontecia em Isso filme. vem de uma conversa que era pra ter virado um podcast, mas a gente tava tão imersiva ali que não virou. Mas quem sabe a gente traga isso de volta, né? Esse assunto. Com certeza. E pra você, Kelly, tem algo que você diria pra sua versão anos Eu acho que atrás? sim, eu fico bem emotiva, assim. Não posso chorar. Mas pode sim, oxe. O podcast é seu. Se você achar alguma coisa de ruim, o problema é seu. Pare. Pare. Eu acho que eu falaria pra ela, Kelly, gente, você é uma florzinha que só desabrocha. E que assim, não tem problema passar por muita coisa. O amor que você busca tá em você. A parte de Cristo tá em você. E por Cristo também. Não precisa caminhar para a perfeição das coisas, porque aqui não tem perfeição nesse mundo. Não precisa também se autocondenar muito. Por que você está fazendo isso? Você sabe que tem boas capacidades para amar. Então, pode se amar também primeiro. Eu acho que eu seria muito sensível com a Kelly mais nova, que é Kelly mais criança, adolescente. É possível viver uma vida leve, mesmo com preocupações, entendeu? Ai, Muito bom. não E o queria melhor de chorar, tudo porque- é que, tipo, a gente não precisa pegar e colocar uma máquina do tempo. O Sim. próprio ato de falar isso pra você, você já está falando pra sua versão criança. E é Todo mundo bizarro tem. que a gente sente isso, sabe? Sim. Viver é uma experiência, gente. E graças a Deus por isso. Ainda bem que a gente consegue renovar os nossos pensamentos. Sim. Ainda bem, porque hoje eu consigo pensar dessa forma.
sobre a Kelly mais nova. Que eu sei que, gente, eu sempre fui muito feliz desde pequena. E aí houve uma fase da minha vida que com ansiedade, momentos depressivos e suicidas, meio que isso parou. Mas hoje, fiz 25, etc. E hoje eu tô pensando assim, gente, eu preciso continuar compartilhando essa alegria, porque isso é meu, entendeu? Então eu preciso. Isso é algo que a Kelly mais nova tinha muito. Então eu tô tentando resgatar essas coisas boas do meu passado. E eu falaria pra ela mesmo. Da sua essência. Da minha essência, que é meu isso, que a simpatia é minha, a gentileza é minha, desde muito nova. Então eu não preciso perder isso diante das adversidades da vida. É normal que a vida tenha adversidades. Isso vai servir de exemplo para outros. Então eu posso continuar sendo feliz, rindo, chorando, desejando o melhor para mim e me colocando em primeiro lugar também. No amor, na família, nas amizades, profissionalmente, me colocando em xeque. Acorda e para de pensar assim também. Don't be boba. Don't be boba. Cara, você falando, eu acho que, de certa forma, é uma conversa que eu tenho comigo sempre, mas vou deixar um recado aqui para mim, que é a Mileninha desse tamaninho. Eu acho que eu falaria pra ela assim, você ainda vai se encontrar muitas vezes. Você vai se perder algumas vezes, mas você vai se encontrar várias vezes. Porque, querendo ou não, você foi uma das pessoas mais favoritas que eu conheci. Oh, gente. Mimi. Então, tipo assim, sabe quando você encontra aquela pessoa, tipo assim, nossa, cara, ela é muito legal. Eu acho que eu tinha isso comigo, sabe? Então, é natural que em algumas fases da vida a gente não se encontre. E a gente se sinta perdida, a gente se sinta fora do nosso corpo. E o nosso corpo vai mudando, as coisas vão acontecendo, mas a gente sempre vai se encontrar. Então, aquela menininha desse tamaninho, super arteira, brincalhona, A tipo violência. assim, ela tá aqui e eu sempre vou encontrar ela. Ela sempre vai ser meu lugar seguro, porque ela é a minha essência. E eu acho que é um convite, né, pra gente sempre encontrar essa versão, que é a nossa versão sem castração, a nossa versão sem modificações externas. Ela sempre está ali, e ela sempre tá meio que falando com você. Eu acho só que ela quer que você volte pra ela, sabe? Isso. E eu acho que, assim, isso é autoestima. A gente voltar pra si. A gente ter essa casinha pronta, quentinha, gostosa de estar. Porque como que a gente vai querer sair daquilo pro outro, sabe? Então, eu acho que a gente vai construindo a autoestima. E ela é literalmente uma casa. Tem uma fundação, tem um teto, tem uma decoração. Às vezes essa casa vai estar cheia de outros móveis. Mas é sempre um convite para fazer uma mudança. E começar a reorganizar as coisas. Porque não existe coisa melhor no mundo que morar dentro de si. E aí, em que momento da sua vida você percebeu que precisava reconstruir sua autoestima? Compartilhe esse episódio com uma mulher que merece enxergar o próprio valor com muito mais carinho. Fica aí um convite para vocês serem as suas próprias moradas e ficar confortável onde vocês habitam. A gente se despede de vocês. Foi ótimo estar na companhia de várias mulheres que com certeza valem muito. E um convite também para elas fazerem, quem sabe, esse exercício que a gente fez, né? Que recado vocês dariam para mim e vocês aí? O que vocês Escrevam nos comentários. Sim. Ou até Deixem-nos fale em voz saber. alta. Deixem-nos saber também o que vocês pensam de vocês. E se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente vai ajudar. Beijo! Beijo!